Então, pessoal, aula 4, 8, né? É o nosso tema. Então, comentando antes, nós só retomando os encontros anteriores, a discussão anteriores. Então, nós começamos discutindo, para entender a teologia de libertação, eu preciso entender um pouco a tradição da questão da reforma, ou das reformas internas, interiores do cristianismo, e que muitas vezes aparece reformas que saem de uma igreja para outra, né? Que é uma reforma protestante. Depois nós vimos um pouco o contexto histórico, onde surge a teologia da libertação e a questão de a experiência espiritual, né? De você ver a, 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 o rosto dos pobres de uma perspectiva da fé, né? Você ver ali algo espiritual, no sentido, aqui nós temos alguma coisa, aqui Deus nos chama alguma coisa. E daí vem a prática, daí na necessidade de teorias, né? Vem também dessa, nós analisamos como a teologia de libertação usou ciências sociais para entender o que está acontecendo no mundo, depois a mediação hermenêutica, a gente vê um pouco interpretar a nossa realidade, usando interpretação de textos sagrados do passado, e depois algumas questões sobre a prática pastoral, prática político-pastoral, e o último foi um pouco sobre a cristologia, né, Jesus, e a questão do Cristo da fé, e o deslocamento da teologia cristã, da teologia da libertação, né, a cristologia da libertação, que começa mais otimista. Jesus Cristo é o libertador, nós vamos libertar, vamos ver isso, e se desloca para a história não funciona desta forma. Mesmo assim, continuamos fiéis à opção pelos pobres. E aí começa a falar de Jesus e as vítimas da história, né? Há uma certa forma a ideia de que o que Jesus fala, né? Pobres sempre terão vocês com vocês. Ou pessoas dizem, então para que a gente vai trabalhar com os pobres se nós vamos ter pobres? As pessoas não fazem essa mesma pergunta diante de doentes. Nós temos doentes em toda a história. E daí? Vai parar de cuidar dos pobres? Dos doentes, desculpe, né? Então, o que Jesus está fazendo é reconhecendo os problemas da história humana. Nós temos problemas de doença, assim como problemas de pobreza, da desigualdade social. A gente tem que lutar, mudar, tentar melhorar o sistema de saúde, condição para que as pessoas fiquem menos doentes, assim como diminuir a desigualdade social. Está ótimo. Ah, mas vale a pena fazer coisas que a gente sabe que não vai conseguir, não vai vencer? Sim, porque o motivo do fazer, da luta, não é a vitória, mas as pessoas com que você está lidando, né? O amor às pessoas, a solidariedade com as pessoas. Esse tema é importante para a gente entender um pouco o tema de hoje, que é a igreja, a comunidade de fé e o reino de Deus. O que a igreja é? Normalmente o pessoal fala, na igreja, a coisa importante é a igreja. Não, a igreja não é importante em si. A igreja é uma mediação para uma outra coisa. E para a gente entender qual é a finalidade, a função, o papel das igrejas, ou da igreja, ou de uma comunidade de fé, seja na perspectiva budista, né? A gente precisa entender um pouco qual era o objetivo fundamental, a missão fundamental ao qual Jesus assumiu. Né? Porque sempre a gente precisa ter claro qual é a finalidade última do que estamos fazendo, qual é o objetivo último. E se a gente lembrar, né, quer dizer, quem já ou porque ouviu, assistiu filmes ou estudou, né? Jesus nunca pregou em igreja. Entre na igreja, não. Jesus
ele diz assim, eu vim, vamos dizer, arrependei-vos, convertei-vos, creiam na boa notícia. E qual é a boa notícia? O reino de Deus está chegando. Ele veio pregar o reino de Deus. E aí o pessoal perguntava, mas o que é reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Ele dizia, o reino de Deus não está em algum lugar, do tipo, não está na igreja, não está no templo, como os judeus colocavam no centro, não está no palácio do imperador, como o Império Romano dizia, mas o reino de Deus está no meio de vocês, não está no coração. Isso é uma visão burguesa, individualista do mundo moderno. Jesus nunca falou, está entre você. Diz entre vocês. Isso é na comunidade que você está. E ele dizia, o reino de Deus parece com... Então, dizendo, não dá para ver claramente o que é. É preciso ver. É como uma semente pequena, né? Parece pequena, mas quando você coloca, depois cresce e fica uma árvore gigantesca. O reino de Deus é uma coisa que a pessoa sai no campo e vê um tesouro, esconde, vende tudo que tinha em casa, isto é, tinha mantido aquela riqueza porque gostava, descobriu que aquilo não vale nada, comparado com o que descobriu, vende e vai lá e consegue ter o terreno. Ah, então o reino de Deus é reino, é terra? Não. É como descobrir. Então ele vai falando sério do reino de Deus. E o que é o reino de Deus como você? O reino de Deus é um lugar ou uma situação onde Deus é o rei. O reino é o sistema, o lugar onde tem um rei. Quem é o rei? É o imperador. Então tá, então é o império do rei. Então, o imperador Júlio César, isso. E então ele é o imperador de Roma. Então, como é que é o reino de Deus? Ah, então o Deus é rei. Bom, é, de uma certa forma, diferente do Império Romano e de outros lugares. Então, eu queria começar um pouco com isso, a questão de reino de Deus. E usando uma oração que a gente não usa muito para discutir o reino de Deus e a questão da igreja, que é o Pai Nosso. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja a vossa vontade, assim na como no céu. Isto é, lugar onde Deus manda e o pensamento dele, a vontade dele torna realizada aqui na Terra. Ótimo, isso. O reino de Deus, é o que o Plínio falou aí. O Plínio viu o Plínio da minha frente. O Jesus falou isso, o reino de Deus está chegando, isso, Deus está chegando. E quando o reino de Deus chega, o que acontece? Porque se Deus vem e reina com a vontade dele, você precisa perguntar qual é a vontade dele. Se você não sabe qual é o conteúdo, você não sabe que tipo de reino você vai ter. Tudo bem? Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, dependendo para quem você falar. Então, por exemplo, o Império Romano, o general, vem e diz: olha, o reino de Deus, que é do imperador, chegou. A paz de Roma, a paz romana chegou. E aí o povo que tem propriedade fica feliz, porque tem muita gente roubando na estrada. E o povo que não tem propriedade, nossa, que desgraça. Agora vamos ferrar mais ainda. E vão ter que colocar mais imposto agora para o imperador. Então, a boa notícia depende de quem? Tá? Para os romanos, quando chegou o Império Romano, a boa notícia do reino do imperador. O imperador chegou, alguns, que maravilha, os outros estão ferrados. Então, a gente precisa pegar a boa nova de Jesus, dizendo: olha, nós vamos orar para que venha e o que vai acontecer? E aí é importante, né? Que na oração, logo depois eu sei. Aí vem a segunda parte da oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a pessoa que diz que maravilha que Deus chegou, é o cara que está passando fome. Isso vai caracterizando.
quem é qual é o reino de Deus e quem é esse Deus. Obviamente, os donos de fazenda, tá? O sacerdote, os que controlam o sistema econômico político de Israel e do Império Romano, isso não é de Deus. O Deus verdadeiro é o poder que está em Roma ou que está no templo. Então, nós temos então, assim, o pão nosso e cada dia nos dai hoje. Então, tá. Então, quem está pedindo aí, não está pedindo, eu quero pão para daqui 10 anos. E os ricos já está acumulado, né? Está garantido. Quem pede o pão do dia é o cara que não teve a poupança de ontem para comer hoje. É o ferrado. E o ferrado normalmente tem o que além de não ter comida, não ter fome? Além de fome, tem o quê? Tem dívida. Porque uma das coisas que o pobre tem que ter, mesmo que ele não come muito, mas fica com dívida, que é imposto. Por que, que tem muito imposto para pagar? Porque o templo é garantido pelos impostos do povo, que é impostos chamados religiosos, o que é? Não tem separação entre imposto religioso e secular. E depois, o Império Romano pede imposto para caramba. Como é que se constrói aqueles prédios gigantescos, aquelas obras gigantescas? Como é que soldados comem se não estão produzindo comida? Com o dinheiro que se cobra dos impostos. E por que, que o povo vai pagar imposto para o imperador romano se não são judeus? Império é para isso mesmo. E para que você consegue fazer? Tem soldado. Então você tem uma circularidade entre, tá, o centro do império, você cobra impostos e pega riqueza porque tem força militar. E tem força militar porque você controla a economia, a produção, etc. E você controla o sistema. E aí, então, nos dai o pão de cada dia e perdoai nossas ofensas? Não, dívida. Porque na Bíblia não tem palavra ofensa na oração. O pobre que está ferrado, que não tem que comer, tem dívida. Você tem uma ideia como é que era a situação na época? As pessoas não comiam, não, desculpa, não moravam em casas, moravam em cavernas nas montanhas. Sabe por quê? Porque não pagava IPTU. Se você morava numa casa, tinha que pagar IPTU. Então, os caras foram morar fora, em cavernas, porque não tinha mais dívida. Quando você tem dívida com imposto e não paga, como é que você faz? Você não tem mais propriedade, como é que você vai pagar a dívida? Você sabe? Entrega a esposa e os filhos. Esse é o processo. Depois você não paga nada, no final vai preso. Não, não, se você for preso, você não vai pagar nada. Então não dá. Então tá, os filhos vão ser escravos, enquanto está devendo a dívida. Não, que horror isso, gente. Isso é a história da humanidade. Gente, a escravidão volta no século XVI, com os africanos sendo levados à América. Essa coisa já era conhecida no Império Romano, em outros lugares, na China, na Coreia. Não é? Então, a boa nova de reino de Deus é isto. Vai mudar a situação. Os pobres vão poder comer, vão ser perdoados das dívidas. Isso é uma discussão que já havia nos profetas, etc. Tá? Isto é a vontade de Deus, que é justiça em favor do povo, chegando na realidade da história. Aconteceu? Não. Não da forma como esperavam. Tudo bem? E Jesus, em vez de fazer revolução alguma coisa parecida, morreu na cruz.
Aí os discípulos, nós esperávamos que ele fosse o enviado por Deus e expulsar os romanos. Mas, por 3 dias aconteceu isso, nada mudou, nada aconteceu. Logo, nós vamos para casa esperar o verdadeiro Messias chegar. Esse aparece no famoso narrativa, na conversa de Jesus com o discípulo de Emaús, que é sintetizado, é a síntese da discussão teológica na comunidade. O que aconteceu? Achávamos que era Messias, morreu, tão ferrado, mudou, as coisas não mudou como a gente esperava, portanto, estava errado. Aí a pessoa, não, algumas mulheres falaram que Jesus ressuscitou. Coisa de mulheres. É maluquice, é coisa de... Está com TPM hoje, não também. Né? E, só que os outros começam, não. Eu sempre digo assim, ó, cristianismo começou, porque o movimento de Jesus não era cristianismo ainda, né? Depois, o cristianismo começa por conta das mulheres. Sem mulheres, porque sem as mulheres, por que foram? Porque acreditam que Jesus ia ressuscitar? Não, ninguém tinha essa esperança. Então, para que as mulheres foram no túmulo? O que não tinha terminado fazer o ritual da morte, por conta que era sexta-feira à tarde. Então ela foi para passar o óleo, essas coisas, por seu amor ao mestre amado. É isso. Foi um gesto de amor ao mestre. Só. E aí vocês conhecem a história, o corpo não está lá, Jesus fala, mas elas não entendem, etc. Pum, daí diz, Jesus ressuscitou. Então você tem uma releitura, uma experiência espiritual, no sentido, ó, não vê com os olhos, tá? E diz, Jesus realmente era o Messias e está entre nós. Pronto. Tá. E o que a gente faz? Agora, tá. Você fica feliz, mas não sabe o que fazer, né? E aí a narrativa do Pentecostes é isso. Eles não, quer dizer, tiveram, que bom, Jesus ressuscitou, mas não saber. Porque você tinha uma expectativa, você tem um plano. Quando desaparece e depois tudo o que você esperava não acontece. E acontece uma coisa que não tinha nunca pensado. Você não sabe o que vai fazer. E aí vem o Espírito Santo, não vamos discutir como é que acontece isso, mas de qualquer ele sai e começa a anunciar. Então ele estava com medo, escondido numa casa lá, vai em público e começa a falar. E apresenta uma nova teologia. Vocês, seguidores dos sacerdotes, mataram Jesus. E diz, assassinaram Jesus. Isso não foi vontade de Deus, isso é um crime, isso é um discernimento. Ele, Deus, viu que Jesus era inocente e o ressuscitou. E aí, essa coisa do discurso do Pedro é fundamental. Né? A morte de Jesus não é a vontade de Deus, como o cristianismo se conta na história. A morte de Jesus é interpretada como ação de dois movimentos contrários. Sacerdotes e os defensores da ordem eram a favor da morte de Jesus. Isso é um assassinato. Por que é assassinato? Porque ele não merecia. O fato de morrer é um ato, fato. Se foi assassinado ou foi acidente ou vontade de Deus, isso é uma reflexão ético-teológica. Tudo bem? E aí, isto aqui e tal. Aí diz, Deus era contra. Por isso que fez o contrário. Em vez de matar, pegou o que mataram, morreu e ressuscitou. Portanto,
essa história de que Jesus morreu na cruz porque Deus mandou, queria matar, para salvar a humanidade, isto é uma invenção a partir do Império Romano. A partir da teologia que se torna religião oficial do Império Romano. Tudo bem? Então tá, o que a gente vai fazer? A nossa missão agora é testemunhar que Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele era bom. E por que isso era bom? Porque morreu. Porque foi crucificado. E por que foi crucificado? Porque o mundo está errado. O sacerdote está errado, o imperador romano está errado, está tudo errado. Esta agora é a missão. Anunciar que Jesus ressuscitou. Contra toda a teologia e direito que dizia que Jesus era criminoso, herege, por isso merecia morrer. E aí vai se espalhando. Essa é a missão. E nesse processo você faz o quê? Está formando comunidades. Na medida que a comunidade vai crescendo em muitos lugares, vai ter gente que fica famosa ou ficar famosa e começa a falar bobagem. Tudo bem? E aí começa a ter confusão. Peraí, gente. Esses caras estão dizendo que isso não dá certo, está errado, sabe? E vai ter debates. E aí vai fazer pequenas reuniões, tipo de um concílio. Diz, olha, não dá. Isso que estão falando é errado, porque Jesus não falou isso. Então começa a formar um processo de institucionalização. A institucionalização é ruim? Não. Sem institucionalização, o movimento desaparece rapidinho. Isso é o que a gente chama de igreja. Ah, tá, mas a igreja cria problema. Claro, tudo que é humano cria problemas. Mas sem isto, você não mantém a promessa, essa missão original. Tudo bem? E aí, nesse processo, é uma das coisas assim, então a igreja é santa. Não. Os santos padres da igreja, os príncipes fundadores, assim, dos pensamentos cristãos, dizem, não, igreja é santa e pecadora. A frase que eu gosto mais é meretriz e mãe. Aí eu podia dizer, o povo nem sabe o que é meretriz. A gente não usa mais essa palavra. Então, o que é igreja? É puta e mãe. Aí você sabe o que é isso? Oh, que horror! Isso, mas quem fez isso não foi eu que falei, não, foram os santos padres. Para dizer, não, a igreja é só meretriz? Não, também tem a parte da mãe. Essa é a condição. Assim como a comunidade budista, quando cresce, começa. E uma das coisas que acontece na igreja, interessante, é a seguinte: quem é a pessoa primeira a ver Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Então, é claro que Maria Madalena se tornou uma das apóstolas, aquela que anuncia, que tem essa missão, e deve ter sido muito convidada para dar palestra, entre aspas. Óbvio, o nome dela desaparece. Além dessa narrativa, foi porque isso era tão histórico que não podia apagar. Quem faz isso? Homem, claro, ué. Que tipo de ser humano não gosta de quando a mulher se torna muito importante na comunidade? Homem, né? Ah, não, porque a igreja. Não, gente. Cristão é cristão, gente. Desde criança nasceu patriarcal, machista. Como é que é? Virou, perdeu isso só porque Jesus morreu? Quando Jesus estava lá, poderia organizar, oh, meu Pedro, cala a boca, deixa a mulher falar. Depois, não, agora eu que mando sou eu. Assim como o problema do Buda. Se logo depois, os homens, peraí, legal, o Buda fez isso, mas vamos esquecer disso. E dá ênfase em outras coisas que não aparece isso. Não é que ele é contra, não, ele faz esquecer. E aí você tem essa ambiguidade da comunidade que, para sobreviver e avançar e organizar e ter mais eficácia, se torna uma igreja instituição. Deu para entender? Então, a pessoa, não, eu sou contra a igreja, gente.
Como é que o movimento dura por como? O movimento sem instituição dura 10 anos, depois acaba, meu. O que que as pessoas têm que tocar, têm que fazer a vida? Não, assim, não, não vai ter função, não vai ter pessoa exclusiva para isso. Gente, uma igreja pequena ainda vai. Uma igreja grande, você precisa atender pessoas, você tem pessoas que querem conversar. E se todo mundo é voluntário, quem vai atender a gente que precisa? Quem vai preparar a pregação? Quem vai melhorar o coral? Sabe? Quem vai colocar prédio funcionando? Isso. Aí você precisa de regras. Então, essa é a dialética. Jesus anuncia o reino, mostra isso na comunidade concreta das pessoas. Então, ele muda a ideia do reino de Deus. Não é prédio, não é instituição, é como as pessoas vivem, interagem de amor e solidariedade. Nesse processo, ele foi morto, ótimo. O pessoal achava que acabou tudo, aí tem a experiência da ressurreição. O pessoal continua com a missão de testemunhar, depois de um certo tempo se organizar. E aí vem, quando estava falando antes da Bíblia e dos evangelhos, o pessoal começa a ter evangelhos muito malucos. Evangelho, por exemplo, que Jesus fazia brinquedo de barro com pomba, e soprava e a pomba saia voando. São pomba de barro sai voando. Peraí. Aí o pessoal, peraí, isso é exagero. Isso não é assim. Jesus não é mágico. Então, isso aqui não pode ser chamado como um evangelho canônico. Você pode até escrever, mas não é reconhecido pela igreja. Aí eu pensei, por que só tem 4? Porque os homens fizeram isso, então, os caras inventaram, tiraram um sorteio? Não, isso é uma disputa que levou, debate teológico que levou anos e anos, mais de 100 anos, para consolidar qual é a lista. E aí vem os papéis, depois quais as funções, as regras, isso leva tempo. E na Igreja Católica é 2000 anos, é um bocado de tempo. Perguntas e comentários? Ninguém? Dou-lhe uma? Eu tenho. Fala aí. É engraçado, professor Jung, que não fala muito, por exemplo, da infância de Jesus, como que ele começou nos evangelhos, né? A história mesmo de Jesus, não tem muito escrita. O que tem é nos evangelhos apócrifos que fala, né? Tá? Não, você tem isso em Mateus e em Lucas. Tá? Tá. Vamos lá, vamos começando assim. Quando é que saem os textos, mais ou menos, começam esses pedaços de texto, né? Isso leva 30, 50 anos depois de Jesus. Tudo bem? Quem é que lembra como foi? Então tem os evangelhos que falam, isso é invenção toda. Não, Jesus foi no templo, falou por 12 anos, quando tinha 12 anos, isto não é narrativa histórica, é narrativa teológica. Tá? Para descrever como era Jesus, a vida de Jesus, a missão de Jesus, eles começam a ser, tá, esse é a estrutura mítica tradicional normal. Por exemplo, para falar do Moisés, onde é que Moisés nasceu? Nasceu tal, como é que logo depois foi colocado num cesto no rio, entrou, caiu no palácio, etc. Essa história é parecida com de outros grandes heróis. Portanto, provavelmente, o que se conta do Moisés é mentira. Para dizer o quê? Moisés, desde o início, ele já estava lá. Sabe assim, pessoal, não, o pessoal diz assim, eu vi isso, Mozart, um cara, um grande musicista, disse assim, quando Deus viu que Mozart ia nascer, ia vir, ele já mandou um pacote, uma mala, com todos os
as pauta. Como é que é aquela? Papel que está em todos os Partitura. partituras. Quer dizer o quê? Que a música dele é divina. Não que Deus mandou, ele nasceu com um pacotinho e a parteira viu junto veio partitura. Não. Essa é a narrativa, para dizer como ele é especial. Ele não era alguém assim, ele nasceu assim, Deus mandou assim. Aí eles colocam desse jeito também, parecido com Moisés. E para falar de Jesus, por exemplo, que no negócio lá dos três magos, isso, o que ele está colocando nisso? Naquela, é numa época histórica onde teve lá recensão, aí Jesus nasceu em Belém. Aí o pessoal diz, na verdade, Jesus não nasceu em Belém, Jesus nasceu na Galileia, porque o povo dizia Jesus o Galileu. Se ele tivesse nascido em Belém, não ia chamar Jesus Galileu. Por que então colocou isso? Para dizer que Jesus foi aceito, adorado, reconhecido pelos, pelos pagãos. Os três são pagãos. Antes que os judeus reconhecidamente religiosos reconheceram Jesus. Quem que reconhece ele? Para o Mateus, é os pagãos. E para o Lucas, os pastores. E os pastores são inferiores. São meio tipo Dalit, impuros. Então, essa é uma discussão teológica sobre quem é Jesus, enviado por Deus não como religião oficial aceita, mas tão diferente que foi reconhecido primeiro pelos pagãos ou por pobres ou pastores, ou por pecadores ou por mulheres. Então você vai encontrar várias vezes assim. Quem vê primeiro são diabo que descobre, não, porque nos viesse aqui. Então, antes que o religioso entendesse, visse que Jesus era enviado por Deus, foram demônios. É essa a discussão teológica. Tudo bem? Deu para. Então, essa negócio de questão histórica dos apócrifos, porque você que estudou com um grupo feminista, eles gostam de apócrifos porque aparecem mulheres, isso. Então, Exatamente. mas assim, isso, Não mas é significa, falado muito, né? mas significa o quê? Por que que você tem que discutir, tá? Só o fato de falar de mulheres é coisa teologicamente mais aceita na comunidade? Não necessariamente, porque a questão central é qual é a imagem que você tem, compreensão de quem foi Jesus. E dizer que Jesus não é mágico, não é poderoso, não vem com poder. Essa é a questão central. E a gente não quer uma religião, a gente não quer uma religião que Deus não é mágico. A gente gosta de religião pela magia, vem e resolve os problemas. E aí, então, você tem um monte de apócrifo disso. E o cristiano, a comunidade diz, não, Jesus não é mágico. O que mais? Professor, eu fiquei Oi. com uma coisa na cabeça, não sei se eu perdi a conexão. Você estava falando da questão do amor de Jesus ser Deus e como ele era, a gente sabe que quem é então interpretado por Jesus, então Deus é amor. E aí essa coisa de cuidar do pobre, cuidar e de mesmo sabendo que você não vai acabar com os pobres e você faz pelo ato, pela pessoa. Mas aí eu tinha ficado um pouco uma impressão outra com a questão dos horizontes e dos objetivos. Como é que liga essa coisa que parece que a ação compensa em si com o objetivo? Para que você cuida de uma pessoa com câncer que não tem solução? Para aliviar o sofrimento dela. Quanto a isso? Ela vai morrer, eu sei. Não vai ter efeito nenhum, sei. Mas eu não posso. Depois, se eu não cuidar dela, ela vai ter uma diferença.
Nossa, ela não gosta mais de mim. Ela vai morrer triste. Tudo bem? Pega esse esquema e diz assim, a pobreza, a desigualdade social não é vontade de Deus, é resultado de um sistema jurídico histórico injusto. Tá ótimo. A gente pode dizer, para que você cuida fazer justiça? Porque eu gosto das pessoas que sofrem. Isso é, não é que eu gosto que sofrem. Eu gosto das pessoas, eu acho que as pessoas têm direito de viver melhor. Isso. Se não puder mudar politicamente, pelo menos que ela tenha experiência de solidariedade. Não, ninguém cuida, ninguém reconhece eu como importante, exceto vocês. Vocês me salvam. Essa é, assim, essa é o ser testemunho de Deus amor. Essa é a coisa assim. Então, qual é a missão da igreja? Eu tenho sempre falado isso com pessoas, principalmente pastores ou comunidades que trabalham com questões pobres, né? A missão de vocês é o quê? Não é resolver o problema da pobreza. A missão de vocês é testemunhar que Deus ama vocês, que ama essas pessoas. É isto. Então, o que você tem que fazer como a eficiência que vocês conseguiram fazer? Não é se trouxe mais comida, se melhorou doenças. Não, não é isso. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer, mas não é essa a missão central. A missão central diz, olha, Deus ama vocês. É isso. E ao dizer isso corporalmente, ou da forma que você possa, isso, nossa, que bom, alguém me ama. Me ama. A Santa Madre Teresa de Calcutá, que trabalhava com os mais pobres dos mais pobres, né, que eram as pessoas que ninguém ligava quando estavam morrendo porque eram párias. Ela pegava essas pessoas para morrer no convento. Então, assim, aí eu pensei, né, quando eu estudei, eu pensei, não, mas isso não liberta. Né? Eu falei, gente, tem coisas que não dá para libertar. Isso. Tá. E aí, eu li várias coisas dela, então tinham, assim, comentários. Eu não lembro o que era, mas aí, narrativa era assim, ela fala para um que está morrendo, pária, né? Assim, Deus ama vocês. Aí ele, nossa, me diga de novo, me fala de novo isso. Nunca me falaram que alguém me ama. Me fala de novo isso. É isso. Então, o papel da missão das igrejas, missão religiosa das igrejas no mundo de hoje, é dizer o mundo está errado. E como é que você sabe que está errado? Porque Deus é diferente. Deus não concorda com isso. E como é que Deus é? Deus é amor. É isto. A missão da igreja é isso. Então, um pouco o que o Papa Francisco tenta fazer. Não, mas isso é importante, precisa fazer isso, não pode fazer isso porque isso vai contra, perde o poder ou perde a influência. Não, não é isso. Não, porque a lei é importante. O pessoal pergunta assim, e como é que faz com a questão dos trans? Ou, eu não lembro se era dos trans ou dos gays. Aí, isso no avião, né, falando com repórteres, né, e tal, mas a lei disse isso, das coisas. Aí eu disse, eu não sei. Ele sabe, você não quer entrar na briga, não sei. Mas eu sei que Deus ama todo mundo. O que eu tenho que dizer é que Deus ama isso. Mas não cabe na igreja, eu não sei como eu vou resolver isso. A gente resolve isso depois, ou a gente muda algumas coisas, vai dar trabalho. Mas o que eu sei é que Deus ama todos. Pronto. Essa é a mesma ou parecida intuição do Buda. Somos todos iguais no sofrimento. Por que tem esse orgulho? Essa tanta exclusão? Somos todos iguais. A forma cultural que elabora isso é diferente. Tudo bem? Eu não vou discutir, então, são perspectivas diferentes, por isso que uma pessoa budista é outra questão. Mas a ideia central. Né? Agora, assim como o budismo, também no cristianismo, você vai encontrar setores ou formas de igreja barra tradição religiosa completamente diferentes que pobre é pobre porque é pecador.
E você sofre porque você fez alguma coisa errada e, portanto, o teu sofrimento é merecido. Né? Essa coisa, o teu sofrimento é merecido, é muito ruim. Porque, além de sofrimento, a pessoa tem que levar outra vez. É duplamente sofrido. Uma vez eu estava dando curso sobre a questão econômica dos pobres na Coreia. Os alunos eram todos da África, eram de países pobres, né? África, da Índia, coisa assim, da Birmânia. E aí eu estava falando, então, o papel sobre os pobres e tal. Aí eu pensei, então qual é a missão de você? Ah, resolver o problema da pobreza. Voltar assim. Aí eu olhei para essa espanhol. Você, sua igreja, então, é poderosa, né? Deve ter muito cristão lá para resolver o problema da pobreza. Eu falei, não, professor, cristãos dão menos de 1% e a igreja está pobre. Então tá. Então, você não vai resolver nada. Tá. Então o que você está falando? A missão da igreja é resolver o problema dos pobres, o problema da pobreza. Ah, então não pode fazer nada? Não vai fazer nada? É isso? Não, não é isso. Eu tinha falado, desde o início eu tinha falado e a pessoa não tinha pegado. Entendesse isso. A missão da igreja é anunciar que Deus ama os pobres. Ponto. Se puder resolver o problema da comida, ótimo. Jesus fala, ó, dá o pão de cada dia. Isso. Não tem. E ruim, mas pelo menos a gente diz, apesar da fome, Deus ama. Aí o cara parou de. Isso vocês podem fazer. E essa é a missão da igreja. E, se possível, arranjar comida. Porque precisa cara comer. Agora, você está num lugar, país pobre. Cristãos, todos são minoria. E todos os cristãos são ferrados, pobres, porque cristão não pode ter negócio, não pode ter emprego melhor. Isso. Então, você está num lugar, não tem como solucionar. Mas, pelo menos, é que o sofrimento vem do pecado e não da vontade de Deus. Pecado do mundo, não do teu. Percebe? Então, essa eu acho que é a missão da igreja. Ou das grupos religiosos, comunidades religiosas, que tem que resgatou a intuição original e fundamental dos principais grandes líderes religiosos da humanidade. Professor Jung, então o reino de Deus é este amor. Daí que Deus é amor. O Buda não, no budismo não tem a linguagem. Eu não sei como, vou dar o problema de vocês resolver como é que vocês colocam isso na narrativa, tá? E uma coisa assim, vocês que estão misturando, estão assim, dialogando com a tradição budista e cristã, são estruturas culturais distintos que não dá para cruzar. Ah, a gente vai lá e faz uma síntese. Não, não vai. Não existe isso. E não é bom. Porque se a gente conseguir fazer uma síntese final, a gente perde a riqueza da diversidade. Para dizer, o tema é tão importante que aparecem culturas e tradições totalmente diferentes para mostrar como isso é importante. Porque se todo mundo faz o mesmo, isso não é importante, porque tem outras que não, sabe, assim, se fosse tão importante aparecer em outros lugares. Não, aparece em um monte de outros lugares. Nayara, você devia uma pergunta, não já fez, não já pagou. Se ninguém tem pergunta, nós fechamos. Já foram 45 minutos, um pouquinho mais. Mas o Plínio não tá mais, acho que deu uma dura nele, o Plínio não faz mais pergunta. Não, eu tô com medo de desadequar minha pergunta de novo e levar outra dura. Ah, mas então faz a pergunta, só para dizer que tô Ah, então tá, vamos ver se não vou levar bronca dessa vez. Então vamos ver. A pergunta é assim: alguns escritos do Leonardo Boff hum, levam a gente para entender que Jesus é uma mera ficção literária, né? Quando ele fala assim, não dá para falar de Jesus, a não ser que ele morreu em algum momento e pronto.
E ele diz também que não dá para dizer nada sobre o processo de julgamento. É claro que ele usa uma metodologia de historiografia documental, né? Que é parte da modernidade. É claro que não dá para fazer isso, né? Então ele fala isso, mas aí a pergunta é por que ele fala isso? Eu não entendi porque ele quer desconstruir esses elementos da tradição cristã em função da teologia. Aí todo mundo cai matando em cima da teologia da libertação, falando teologia da Mas libertação. você está falando de textos de que época dele? Porque ele tem fases, né? Então, Então, mas acho que é logo no começo, quando ele está tentando estabelecer a coisa, né? lá do Jesus Cristo Libertador, então, você está Isso, falando? Tá. isso. É, eu acho, tá? Quer dizer, Leonardo Boff vem da Europa, tá? É assim, é, passou anos fazendo doutorado lá, né? E está dialogando com o mundo moderno europeu, que está discutindo. Olha, cientificamente não é possível dizer que aconteceu isso, aquilo, então está tentando dizer, olha, ele está, reconheço, mas tem algumas coisas que é da fé. E aí, quando ele volta para a América Latina, eu já tinha comentado, né, que no a hora que você não pôde vir, o primeiro livro que ele é sobre cristologia, Jesus cosmológico, uma coisa assim, a partir do Teilhard de Chardin, né? Ah, e depois ele faz a teologia, o livro Jesus Cristo Libertador, que é bastante europeu. Hum, Ronald II uma vez disse o seguinte: Cristologia da libertação, na verdade, é Cristologia da Europa para a América Latina. Aí ele hum, está falando do Leonardo e de um sobrinho. Isso é tudo europeu, hum, falando para a América Latina, dizendo que é os pobres. Não. Eles, para fazer uma Cristologia da libertação, teria que primeiro ver como é que as comunidades pobres cristãos entendem a vida de Jesus, Jesus na vida deles. É um método completamente diferente. Então, sabe? Eu acho que não, a gente não teve nenhuma cristologia desse tipo na América Latina, porque precisa fazer uma pesquisa muito grande, é muita novidade isso. Então, eu acho que o Leonardo Boff tem essa coisa, ele está falando, uma boa parte da bibliografia dele é dialogando com teólogos alemães, por isso na Alemanha. Tá? Depois ele introduz a questão dos pobres. Então ele tem uma cristologia que é a paixão de Jesus e a paixão do mundo. Aí, assim, ele está falando do problema do sofrimento dos pobres na cruz e do sofrimento dos pobres na América Latina. Aí é diferente. Depois ele volta mais a ser meio com questão do ecologia, ele vira um negócio de volta com literatura científica do primeiro mundo, falando da física, da ecologia, etc. Então, eu não sei responder por que ele faz isso, entendi. mas Não é uma questão de método da teologia da libertação, é uma questão do pensamento do Boff, né? do Boff. É. Então, assim, por exemplo, para ver uma boa cristologia da teoria de libertação. Não, ainda meio, não é da forma que falou nesse segundo comentário, mas assim, que eu acho que é mais próximo da gente, que é, como eu penso, do John Sobrino, Jesus e as Vítimas da História, Ah, tá. tá? Que é de 2000 e pouco. E aí é menos, não é otimista. O Leonardo Boff é muito otimista. Vai acontecer tudo. Deus, no fundo, já estabeleceu para o bem. E o João Sobrino, no final do livro, ele diz assim: consta toda a minha teologia. Ele faz todo o histórico de como é que aparece a questão de doutrinas cristológicas nos concílios, etc., e chega até na perspectiva da libertação, a vítima do pobre, a vítima da história. Ele diz assim: bom, com essa teologia, o que, que nos dá de certeza? Nada. Ah, tá aparecendo. Agora tá ficando Então, budista. assim, não dá para fazer assim, então, isso garante isso? Não garante nada, porque você vê o processo histórico da construção do conceito da ideia de Cristo, e logo depois, portanto, tem consequência na ideia da igreja, Aham. e diz assim, então, o que que sobra, então? Chega até a dizer assim, garante ressurreição? Não, ele não explicita isso, mas assim, então, o que que isso nos dá? Um sentido mais humano
da vida. Ah, Nós ficamos mais humanos quando estamos junto com defendendo a vítima das injustiças. O que, no fundo, tem uma frase que eu gosto muito do Wasman, né? Hincklhammer e o Wasman, havia um centro, DEI, que ainda existe, mas de uma forma diferente, DEI, lá de Costa Rica, que tinha encontros quase anuais, e assim, sempre estavam presentes João Sobrino, Rony II, não, Rony II, João Sobrino, Hugo Asman, Hincklhammer, Pablo Richa, Elza Tames, Pablo Richa e outros, e eu, a partir de 89, 90, eu comecei a fui também todos, né? E aí, assim, passava de domingo a domingo, sábado, tinha encontro no mesmo prédio, então a gente passava assim, de manhã à noite juntos, e aí eu aprendi muita conversa com ele. Então, havia uma convergência. E aí o Asma diz uma das coisas assim, qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é defender a inocência das vítimas. Se é vítima, não é culpado. Mas sistemas sacrificiais transformam vítimas em culpados. Aí ele diz, então, a essência do cristianismo é defender a inocência das vítimas. Por quê? Porque a essência do cristianismo é defender a inocência de Jesus na cruz. Que é o tema que eu falei hoje do Pentecostes. Quando Pedro diz, vocês acharam que ele era o culpado e assassinado. Mas a lei que vocês usaram para condená-lo à morte é pecado. Portanto, testemunhando, nossa missão é testemunhar a inocência de Jesus. Portanto, uma nova visão de Deus. É isso. Aí o Asman vai dizer isso. A essência do cristianismo é isso. E o John Sobrino pega essa ideia e vai fazer um tratado teológico sobre ser cristão. Seguir o caminho de Jesus é defender a vítima, a inocência das vítimas. interessante. Isso muda completamente a ideia do que é cristianismo, o papel do cristianismo. Tá bom? Bem legal. Agora Falou, gente. Obrigado, Jung. Até. Até mais.